A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 4 do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estaremos dando continuidade aos pré-requisitos para o estudo do livro de Apocalipse. No último vídeo nós estudamos os capítulos 2 e 7 do livro de Daniel e hoje nós estaremos estudando o capítulo 8. Antes de nós darmos início ao estudo, irmãos, não sei se os irmãos estão percebendo, né? Estou tentando aqui usar uma nova plataforma, né? Talvez os irmãos percebam aí algum problema, alguma coisa, né? Aí os irmãos depois postem nos comentários o que vocês acharam da questão do som, da imagem, e vocês podem também colocar aí nos comentários depois. Então, irmãos, no último vídeo, né, fazendo uma pequena recapitulação, nós vimos que no capítulo 2 de Daniel, nós tínhamos ali a estátua do rei Nabucodonosor, e naquela estátua estavam representados 4 reinos: o reino babilônico, o reino medo-persa, o império grego e o império romano. E no capítulo 2 também, além dessa informação que nós temos dos impérios, o capítulo também mostra a questão de uma pedra, ela foi lançada sem o uso de mãos, e essa pedra ela caiu sobre os pés da estátua, destruindo toda a estátua, e diz que formou-se um grande monte. E nós vimos naquela ocasião que essa pedra era o próprio Cristo. Essa vinda dessa pedra representa o quê? Representa a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E depois também nós vimos no capítulo de número 7, que Daniel também teve essa mesma visão desses reinos, só que Deus mostra para ele através de 4 animais. Então, o primeiro animal que Daniel viu foi o leão, que representa o Império Babilônico. Depois ele viu o urso, que representa o Império Medo-Persa. Depois o leopardo, que representa o Império Grego. E por último ele viu o 4º animal, que era um animal terrível, que na realidade ele representa 3 impérios, aliás. Representa o Império Romano, representa o Império dos 10 países que vão compor o Anticristo, o reino do Anticristo, e também representa o próprio Anticristo. Então, esse 4º animal, ele representa esses 3 impérios. E no capítulo 7 de Daniel, então, ele nos traz outras informações, ou seja, outras revelações que nós não tínhamos no capítulo 2. No capítulo 7, ele apresenta a questão do chifre pequeno, e esse chifre pequeno ele representa o anticristo. Ou seja, é uma informação que não tinha no capítulo 2. E a palavra diz que o anticristo, né, que o chifre pequeno, ele fará guerra contra os santos e vai vencer os santos durante 3 anos e meio, durante 3 tempos e meio. E depois desses 3 tempos e meio virá o ancião de dias, que é Cristo, né, que é a mesma pedra lá da estátua, a mesma pedra que destruiu a estátua, é o mesmo ancião de dias que virá depois de 3 tempos e meio e dará vitória aos santos. Ou seja, então Daniel capítulo 7 traz esses acréscimos, né, na revelação que não nos foram dadas, né, no capítulo 2. Então, para melhor compreensão dos irmãos, nós vamos ler aqui o capítulo 7, Daniel capítulo 7, para que através da leitura da palavra de Deus a gente possa compreender melhor e verificar realmente essas informações que foram ditas aqui há pouco, né? Então, irmão, só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, né, do Daniel capítulo 7. Só um minuto. Bom, está aqui, né, Daniel capítulo 7. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Estes grandes animais
que são 4, né? São aqueles 4 que nós vimos, né? São 4 reis que se levantarão da terra. Nós comentamos, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, né, que são as 10 nações, né, que é a mesma coisa dos 10 deuses da estátua. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e de outro que subiu, né, que é o chifre pequeno, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui falando do chifre pequeno, que é o anticristo. Até que veio o ancião de dias, que é Cristo, né? E fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Então, esse tribunal que vai se assentar, né, depois de tempos e metade de um tempo, nós vamos estar estudando com mais detalhes lá no capítulo 19 de Apocalipse. Para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Então a gente vê aqui, irmãos, o que acontece, né? Daniel, então, ele teve essa visão, né, desses 4 animais, mas a gente percebe aqui que Daniel, ele ficou, né, essa visão mexeu muito com ele. E nós lemos aqui o quê? Que Daniel, ele ficou interessado a respeito do quarto animal. Deus mostrou para ele quatro animais, mas ele ficou interessado no quarto. Mas só que ao invés de Deus explicar para Daniel o quarto animal, Deus resolveu explicar exatamente a respeito do urso e do leopardo, que Daniel não tinha perguntado. Porque o leão, Daniel sabia que era o Império Babilônico, porque ele estava inserido no Império Babilônico. Mas Deus resolveu explicar exatamente a questão do urso e do leopardo, que Daniel não tinha pedido a explicação. E aí no capítulo 8, então, Deus então mostra 2 animais para Daniel. Ele mostra para Daniel um bode e um carneiro. Esse bode, ele representa o Império Grego e o carneiro representa o Império Medo-Persa. Então a gente vai ver aqui algumas características, né, do bode que representa o Império Grego. Então aqui a palavra de Deus diz que esse bode, ele tinha um chifre notável, né? E esse chifre notável ele foi quebrado. E esse chifre notável ele representa quem? Representa Alexandre o Grande, né? Lembra que a gente falou de Alexandre o Grande no último vídeo? Então esse chifre notável, então, ele representa o Império Alexandre o Grande. E aqui fala que esse chifre notável foi quebrado. Exatamente porque Alexandre o Grande ele morreu muito cedo, com 32 anos.
Então, esse chifre notável, então, foi quebrado. Outra característica que mostra que diz que no lugar desse chifre notável ficou 4 chifres em seu lugar. Então, esses 4 chifres que ficaram no lugar do chifre notável, ou seja, no lugar de Alexandre o Grande, representam o quê? Os 4 generais de Alexandre. Depois que Alexandre o Grande morreu, o império dele foi dividido para 4 generais. Esses 4 generais são Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco. Desses 4 generais, né, Cassandro e Lisímaco, eles eram, assim, vamos dizer, menos importantes. Né? Os mais importantes, os reinados que mais se destacaram foi Seleuco e Ptolomeu. Os Seleucos, eles pegaram mais aquela parte ali do norte de Israel, e esses Seleucos, eles se intitulavam Antíocos, e os Ptolomeus, eles se instalaram mais ao sul de Israel, mais ali na área do Egito. E os Ptolomeus, eles se intitulavam faraós. Então, os Seleucos e os Ptolomeus, eles se destacaram mais, né, dentro aqui do Império Grego-Macedônico. Então, a gente vai ver, né, com relação ao carneiro, né, que representa aqui o Império Medo-Persa, a palavra de Deus traz aqui algumas características. Né? Diz que o carneiro ele tinha 2 chifres e fala que um chifre era mais alto do que o outro. Né? Representando o quê? Que esse chifre que era mais alto representava a Pérsia e o chifre menor representava a Média. Nós sabemos que o Império Medo-Persa ele iniciou ali com o domínio da Média, mas a Pérsia ela veio depois e ela foi muito maior do que a Média. Então, falando aqui da característica, né, desse carneiro. E fala que esse carneiro ele dava marradas para o norte, para o leste e para o sul. Exatamente os reinos que o Império Medo-Persa conquistou, que foram o reino da Babilônia, o reino egípcio e o reino assírio. Não sei se vocês vão lembrar do vídeo passado, nós falamos do urso. O urso também representa o Império Medo-Persa. E lá fala que o urso ele tinha 3 costelas, exatamente representando também os 3 impérios conquistados pelo Império Medo-Persa. Então, esse chifre maior, então, ele representa a Pérsia, e o chifre menor, ele representa a Média. E aí nós vamos agora para a ponta pequena lá do bode. Né? A palavra de Deus diz que o bode, ele tinha uma ponta pequena. Então, ele fala que de uma das 4 pontas, né? Então, nós vemos que esse bode tinha uma ponta notável, que era Alexandre o Grande. Depois surgiram 4 pontas, que são os 4 generais de Alexandre. E fala que dessa ponta pequena, dessas 4 pontas, surgiu uma ponta pequena. E essa ponta pequena, né, que é importante para a gente, porque essa ponta pequena, historicamente, ela representava Antíoco IV Epifanes, e mais profeticamente ela representa o anticristo. E nós vamos ver que esse Antíoco IV Epifânio, ele se dirigiu assim de forma bem, vamos dizer assim, forte, né, sobre os judeus, né? E porque o império dele dominava o, o país de Israel, né? E diz a história que ele profanou o templo, né? Sacrificou porcos no altar, proibiu a leitura da Torá, destruiu os rolos sagrados, torturou e matou muitos judeus. Ou seja, a prática utilizada por Antíoco Epífanes, ela simboliza a prática que o anticristo vai estar adotando na última semana, né? Na última semana de Daniel. Por isso que Antíoco IV Epifanes é um tipo de anticristo.
Então, se a gente estudar só historicamente, né, historicamente a gente sabe que essa ponta pequena, ela simboliza o que? Antíoco quarto Epifânio. Ele era o que? Seleucida. Nós dizemos aqui que os Seleucos, os reis Seleucos, eles se intitulavam Antíoco. E aqui o Antíoco quarto Epifânio, então, foi esse personagem então que profanou o templo lá dos judeus. Então você vê como é que é importante. Então nós estamos estudando tanto a questão histórica quanto a questão profética. E aqui nós vamos agora, eu vou compartilhar aqui com os irmãos, Daniel capítulo 8, né? Nós vamos ler aqui a parte que fala aqui da ponta pequena. Só um minutinho. Então, aqui Daniel capítulo 8, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9, que diz assim: De um dos chifres, né, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa de Israel, né? Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, irmãos, vamos entender aqui, né, essa questão aqui. Né? Então, nós sabemos então, né, que voltando um pouquinho, né, aqueles dois animais ali do capítulo 8, eles vieram o quê? Explicar Daniel 7. Né? Aquela ponta pequena de Daniel 8, ela não é diferente do X pequeno de Daniel 7. Ou seja, a mesma coisa, a ponta pequena de Daniel 8, que é o anticristo, é o X pequeno de Daniel 7. Então, Deus vai explicar então sobre os dois reinos que Daniel tinha perguntado. Só que ele muda as figuras, né? Porque Deus não falou para Daniel que o urso era a Pérsia e que o leopardo era a Grécia. Então, nós vemos aqui que essa passagem que nós acabamos de ler, então, fala aqui da questão das 2300 tardes e manhãs. Irmãos, o que significa essa expressão 2300 tardes e manhãs? Essas tardes e manhãs, ela está relacionada com o sacrifício que era feito nas tardes e manhãs. Ou seja, era chamado de sacrifício contínuo. Todos os dias, né, o sumo sacerdote ele tinha que fazer um sacrifício da tarde e um sacrifício da manhã. Ou seja, como é que era feito esse sacrifício da tarde e da manhã? Ele tinha que chegar todos os dias no templo, ele tinha que acender a menorá, né? Ou seja, acender aquelas 7 lâmpadas da menorá, e em seguida ele tinha que queimar incenso no altar de ouro. Então isso era chamado o quê? Sacrifício da tarde e da manhã. Então, 2300 tardes de manhã, representa o quê? Representa 1150 dias de sacrifício. Então, então, analisando essa questão aqui, primeiro historicamente, quando fala aqui que até quando durará, né, que vai durar a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues no santuário o exército a fim de serem pisados. Então, o que aconteceu aqui historicamente, irmãos? Antíoco Epifânios, aquele mesmo que profanou o templo, né, ele elaborou um decreto, né,
Ou seja, esse decreto durante 1150 dias não se poderia fazer o sacrifício contínuo. Esse decreto de Antíoco Epífanes, ou Epifanes, né, fez cessar o sacrifício durante 1150 dias. E esse sacrifício contínuo só foi, vamos dizer assim, ele só terminou depois que se levantou uma pessoa chamada Matatias, um sacerdote chamado Matatias, que se levantou, né, contra Antíoco Epífanes, e depois, mais tarde, o seu filho Macabeus, né, numa revolta contra Antíoco Epífanes, ele conseguiu, então, de volta, vamos dizer assim, poder novamente fazer o sacrifício no templo. Então durante esse decreto do Antíoco Epífanes, se levantou, né, inicialmente o sacerdote Matatias, depois se levantou o filho dele Macabeus, né, que é conhecido como a revolta dos Macabeus. Essa revolta dos Macabeus ela está relatada lá no livro de Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus, que é um livro que consta na Bíblia Católica, né? E esse relato aqui da vitória, né, dos Macabeus sobre o Antíoco Epífanes, ela é relatada lá no livro de Macabeus. Então, durante 1150 dias, esse decreto então do Antíoco Epífanes, ele proibiu a realização do sacrifício contínuo, né, no templo. Mas depois de 1150 dias, Macabeus ele conseguiu, né, ele foi vitorioso nessa batalha, e a partir da vitória dessa batalha, se iniciou em Israel uma festa que é chamada festa da rededicação, ou a festa do Hanukkah, né, que é a festa exatamente que comemora a vitória de Judas Macabeus sobre o quê? Sobre esse reinado do Antíoco Epífanes, né, sobre o fato de ele ter proibido aqui a realização do sacrifício contínuo no templo. Então, isso aqui, irmãos, é uma análise o quê? Uma análise histórica. Qual que seria a análise profética disso aqui? A análise profética seria o seguinte, que essas 2.300 tardes e manhãs, a gente vai ver que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, elas se encaixam lá na metade da última semana. E nós vamos estudar no próximo vídeo, né, o capítulo 9 de Daniel, e nós vamos ver que lá no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, fala que o anticristo ele vai firmar um concerto com muitos por uma semana, mas diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, essa cessação do sacrifício da oferta de manjares é exatamente essa questão das 2.200 tardes e manhãs. Ou seja, essa profecia está relacionada com a última semana, com a metade da última semana de Daniel. Por quê? Porque foi exatamente, né, nesse momento que foi tirado o sacrifício contínuo. Como o Antíoco Epífanes, ele representa quem? Representa o anticristo, né? E nós sabemos que o anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo na metade da semana, e ele então ele é um tipo que é do Antíoco Epífanes, que fez cessar também a realização do sacrifício contínuo durante 1150 dias. Ou seja, 2.300 tardes manhãs, ela significa que 2.300 sacrifícios. Por quê? Porque era feito um sacrifício durante a tarde, a manhã e durante a tarde. Todos os dias, então, era realizado esse sacrifício. Então, irmãos, é interessante, então, né? Então, os irmãos estão percebendo que é interessante o estudo histórico juntamente com o estudo profético, para a gente poder entender realmente qual a mensagem que o livro de Daniel quer trazer para a gente. Então, quando Deus explicou a visão do capítulo 7, a visão do capítulo 7, através de dois animais,
ele estava se referindo a uma batalha futura que vai haver entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, eu comentei aqui com os irmãos que os Seleucidas eles ocuparam o Reino do Norte, né, a parte norte de Israel, e os Ptolomeus ocuparam o Reino do Sul, né, mais aquela parte do Egito. E lá no capítulo 11 de Daniel, né, a profecia ela vai ser bastante detalhada ali para Daniel no capítulo 11. E ali vai mostrar uma guerra, né, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O capítulo 11 ele faz todo vamos dizer assim, um relato histórico, né, entre a Grécia e o Império Medo-Persa, entre essas guerras. Ele vai mostrar também lá no final um conflito que vai haver entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E lá em Daniel, então, ele mostra, em Daniel capítulo 11, ele mostra que durante a última semana de Daniel, vai haver uma batalha entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, que a gente acredita que seja uma batalha entre a Turquia e o Egito. A Turquia representando o Reino do Norte e o Egito representando o Reino do Sul. Então, no final, né, lá na última semana, vai acontecer, então, essa batalha. Então, irmãos, resumindo aqui, o que a gente viu até agora? Né? Nós vimos em Daniel capítulo 2, né, tem aquela pedra que ela cai sobre os pés da estátua e se estabelece o reino de Cristo. Nós vimos que aquela pedra, a pedra simboliza Cristo, mostrando que é a vitória de Cristo, né? Mas não mostra ali a questão do chifre pequeno, nem mostra a questão do chifre pequeno fazendo guerra contra os santos. Já no capítulo 7, nós temos ali a visão dos 4 animais, dos 4 reinos, e fala que dentro desse animal vai sair um chifre pequeno. Esse chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos durante 3 anos e meio. Mas depois de 3 anos e meio vem o que? O ancião de dias e faz justiça aos santos. E nós vemos que Cristo, então, é o ancião de dias. Já em Daniel 8, Deus mostra, então, para Daniel a visão de 2 animais, né? Para explicar o capítulo 7 de Daniel, Deus, então, mostra para Daniel 2 animais. E dentro daqueles 4 chifres do bode, aparece uma ponta pequena, que é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Mas qual a informação que ele traz aqui diferente do capítulo 7 de Daniel? Aqui no capítulo 8, ele diz que essa ponta pequena vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, veja que um capítulo ele vai trazendo revelação, né, para o outro. Então, a gente viu que no capítulo 7, o chifre pequeno, que é o anticristo, vai fazer guerra contra os santos durante 3 anos e meio. Já em Daniel capítulo 8, ele traz uma outra informação. Ele diz que esse chifre pequeno vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E lá no livro da lei explica, né, o que era o sacrifício contínuo, o que o sacerdote ele tinha que fazer todas as tardes e manhãs. E nós vamos ver, então, que em Daniel capítulo 9, que nós vamos estar estudando no próximo vídeo, ele vai ser o quê? Uma explicação do capítulo 8 de Daniel. Porque Daniel, depois que Deus mostrou essa visão desses 2 animais e a cessação do sacrifício contínuo, Daniel não entendeu a visão. Mas aí, para explicar a visão do capítulo 8, o que Deus fez? Deus mostrou a explicação de Daniel capítulo 8 através de 70 semanas. Então, essas 70 semanas, ela vai ser explicada, né, em Daniel capítulo 9, que é um capítulo que nós vamos estudar, então, nos próximos vídeos. Então, irmãos, esse é um resumo, né, que nós fizemos aqui do capítulo 8. Né? São muitos detalhes, né? A gente está tentando aqui enxugar as informações para que os irmãos possam depois, durante o transcorrer do estudo do livro de Apocalipse, possam entender, né? Possam fazer
as associações, né, que vai ser importante você fazer as associações com o livro de Daniel, com a questão das festas, com a questão das duas casas de Israel, né? Então, por essa razão, nós estamos aqui dando, né, essas pequenas informações para ajudar na compreensão, né, do livro de Apocalipse. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido, né, essa explicação que nós demos aqui hoje, do capítulo 8. E caso os irmãos não tenham compreendido, né, deixem suas dúvidas aí nos comentários, né? Pode fazer comentários também a respeito dessa nova plataforma, né? Se os irmãos gostaram, se melhorou, se ficou pior, né? E também, se você gostou desse vídeo, né? Eu peço que você deixe aí seu like, né? Se você realmente gostou do vídeo. E no próximo vídeo, então, nós vamos estar dando continuidade, né? Estudando, então, o capítulo 9 de Daniel. Então, eu agradeço aqueles irmãos que ficaram até o final conosco, né? E até o próximo vídeo e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos?